Olá, eu sou a Mariane Azevedo, proprietária da Mariane Azevedo Doces e Chocolates Finos e estou no mercado de eventos há quase 14 anos. E eu sou Gabi Luz, fotógrafa de eventos sociais e retratos, e estou no mercado de eventos há 13 anos. E esse é mais um episódio do Pode Festejar. E para que esse episódio possa acontecer, contamos com empresas apoiadoras desse podcast. Conta pra gente quem são os apoiadores de hoje. O primeiro apoiador é a BR Personalizados. Na verdade, mudou de nome, né? É verdade, agora mudou. É Beatriz Personalizados. A Beatriz Personalizados é uma empresa de produtos personalizados que há 3 anos está no mercado se dedicando a eternizar momentos especiais em lindos produtos. A Beatriz Personalizados tem um catálogo que conta com mais de 2.000 produtos. E ela surgiu com o propósito de entregar um produto que reflita a personalidade e os desejos únicos de cada cliente. Conheçam mais do trabalho da Bia, da Beatriz Personalizados, seguindo o arroba dela, que está na tela, e informações que estão na descrição deste vídeo. Isso mesmo. E, Gabi, qual o próximo apoiador? Aquele que não pode faltar em nenhuma comemoração. Jamais. Que é a cooperativa Vinícola Garibaldi, que está sempre nos prestigiando aqui com esses espumantes e vinhos maravilhosos. E ela conta hoje com mais de 450 famílias produzindo uvas de alta qualidade na Serra Gaúcha, e também com excelência reconhecida no Brasil e no exterior. Com uma grande variedade de rótulos, é fácil agradar todo tipo de paladar para quem toma vinho e quem nunca tomou, que hoje ele se tornou muito mais acessível, né, e democrático. A Cooperativa Vinícola Garibaldi promove a vida em harmonia. E você pode obter mais informações através do arroba que está na tela e as informações que estão aqui na descrição. Exatamente. E aí esquecemos de mostrar, né? É verdade. BR Personalizados, Bia Personalizados. Aqui, Gabi novamente esqueceu a caneca dela. Ó, tem o nome entregar, de outra convidada aqui. Mas ela esqueceu a caneca dela de novo. Enfim, abafa. E participando deste episódio do Pode Festejar, temos uma profissional que fala de amor. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criada em Angra dos Reis. Ela é canceriana com ascendente em câncer. É só emoção. Tem 31 anos, é casada, mamãe da Duda de 1 ano e 3 meses. Sempre sonhou em escrever um livro e, de certa forma, esse sonho se realizou. Afinal, a cada celebração, ela escreve um texto único e personalizado para cada cerimônia. E ela ama ir ao teatro. Já encabeçou um projeto social chamado Angra Esperança. Que bonita, hein? Ficamos sabendo também que ela já foi bailarina. Desde muito jovem, sonhava em ser auditora da Receita Federal, bailarina, auditora da Receita Federal, mas a vida lhe levou a outro cargo público também. Só que foi como funcionária do Estado do Rio de Janeiro. E esta função que reveza com a de celebrante de casamentos. E com vocês, Paula Tainá, da Celebre Sua História. Bem-vinda! Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo o convite. E a gente gosta de falar de amor não só no altar, mas em tudo que é canto. Então, vou adorar falar um pouquinho disso aqui nesse podcast. Que bom. Gêmea de signo, gente. A gente nasceu no mesmo dia. Se quiserem dar presente, tá? Dia 16/7. Somos cancerianas, por emoção. E nossos maridos também são Tiago. São muitas coincidências. Filhas pequenas, mesmo signo, mesmo aniversário, verdade, mesmo tudo. Verdade. Muito Tamo bom, junto. né? Venham muitas histórias ainda pra gente celebrar junto, com certeza, né, Gabi? Vai ter. Verdade. E cheia, totalmente adoçada com os doces da Mary. Nossa, nem me fala, porque eu tô sendo só educada por enquanto, pra não fazer pode feio. pegar. Mas daqui a pouco essa bandeja vai estar vazia. Pode comer. Aí, por favor. Mesmo. Agora sim, a gente tá aqui, né? Iniciou, mas como a gente sabe, não pode festejar. A gente lembra de comemoração, de festa, de evento. E na festa dos outros, a gente não pode vir de mãos vazias, né? De forma nenhuma. Não a pode gente quer a nossa vazia. lembrancinha. Oh, meu Deus! Cadê a nossa lembrancinha? Vamos lá. Ó, eu trouxe 3 lembrancinhas. Ai, meu Deus, a pessoa exagerada. A primeira lembrancinha é pro Pode Festejar. Claro. Tá? Em si, não pra nenhuma de vocês. Então, posso tirar? Claro, deve. Aqui eu tenho um quadro que eu uso no altar com os meus casais.
E nesse quadro a gente tem vários coraçõezinhos, onde a gente marca uma que coleção legal. de momentos na vida, ou do casal, ou do estabelecimento. Aham. E aqui, no caso, vai ser do Pode Festejar. Gente, Ah, que amei legal. isso. Em cada coração, vocês podem colocar e escrever a data e o nome do convidado que Amei. veio. E algum momento, alguma coisa que marcou a história do Pode Festejar também. E aí, aos pouquinhos, vocês vão enchendo esse quadrinho. Ai, amei. Amei, de verdade. Porque não é só no altar que a gente celebra a história das verdade, outras pessoas. é A verdade. gente Sim. também tem que celebrar a nossa própria história. Então, que o Isso. Pode Festejar celebre a sua história com todos os seus convidados aqui também. Celebre sua história colecionando momentos. Amei, Então, amei. aqui a lembrancinha pra Gente, vocês. que presente legal. Obrigada. Ó, Cheio de significados. Muito Obrigada. bom, muito bom. Vou botar essa coisa. Bem característico de canceriano. né? E- E esse aqui, no caso, é pra vocês, pras meninas. Nossa, a gente vai carregada pra casa hoje. Então, aqui pra Gabi. Né? Gente! Ai, que lindo. E aí dentro, Gente! aí dentro tem alguns mimos Vou pra arrumar um vocês. brinde. Meu Deus! Então, E, ó, semana que vem a gente quer te receber de novo. Já tô com a roupa de ver. Ó, Um episódio por mês, pode ser? Combinado. Tá anotado? Registrou onde eu Vamos posso fazer um assinar? unboxing. Vai, ei, boa, boa. Balinha. São Peraí, só que eu alguns vou- mimos e, de fato, são exclusivos, porque vocês são as primeiras pessoas que estão recebendo algumas dessas coisas. Gente! Ó, livrinho. Arrasou, hein? Anotações. Essa bolsa, teoricamente, vai ser para nossa Olha, equipe, mas nem elas receberam ainda. Essa aqui é? Nem as minhas Olha. celebrantes ainda receberam, então vocês estão ganhando em primeira Essa aqui é a mão pastinha aqui. pra elas lerem, né? Então, aí tem a pastinha dos votos. Ah, Ai, o voto que primeiro graça. dele. Isso, esse faz parte da nossa Isso aqui é tão papelaria. útil, É. mas tão útil, assim. A gente tira um pouco a carga da nossa cabeça, Pô, né? isso aqui é a pastinha de vocês, né? Isso, aí tem uma dedicatória para vocês. Ah, mentira. Tem uma cartinha para vocês. Isso eu não vou ler agora. Sim. Ai, Mas eu vou cara, deixar, muito obrigada. gente. Olha, Eu amei. quanta Com muito carinho, delicadeza. de verdade. Muito obrigada. De verdade. Tenho certeza que foi. Essa pasta a gente usa Gente, também para que celebrar. Essa é maravilhosa, que eu É. amo aqui. Ô, coisa útil nesse momento. E a Gente, pastinha essa dos bolsa- votos também. Adorei. Olha só, vou só falar o final. Bora agitar essas bodas aí, Thiago. O recado tá dado, meu filho. Ó, a celebrante já tem, só falta organizar tudo. Ai, que coisa linda. Essa Cara, pastinha dos votos a gente legal. normalmente entrega para os nossos casais, mas vocês também podem usar com os seus respectivos, né? Então eu trouxe para Óbvio. vocês, porque não é só no Ai, casamento que a gente troca Eu votos. também. Amei, amei, amei. Aqui, ó. Ai, que carinho. Eu amei, de verdade. O que é o casamento, se não a escolha diária, né, daquela pessoa? Poxa, Então, nem fala. troquem votos, façam isso em qualquer momento, que sempre é válido. Cara, amei. Claro. Verdade. Olha, eu vou te falar que eu acho isso aqui. A cartinha feita à mão, Não, é outro eu nível, acho né? que é uma coisa que tá faltando tanto hoje em dia, É. né? As pessoas vão abandonando É. e vão fazendo as declarações de forma online, só que aquilo tudo se perde. Se perde. Sabe? E depois você não consegue nem recuperar. Por mais que você. Ah, eu vou printar, tudo fica pra depois. Sim. Eu vou printar e Sim. vou imprimir, eu vou não sei o quê. Ah, não, tá guardado no meu coração. Não tá. É. Não tá. O É, legal é você receber assim na mão, né? Olhar. E eu Obrigada, gosto de fazer isso com os casais e com trazer um pouquinho dessa essência para o nosso trabalho também, porque é tanto casal bacana, tanta Uhum. história linda e às vezes tem casais que tentam fechar com a gente antes mesmo de saberem a data do casamento, antes mesmo de fecharem o lugar. Então eu tento retribuir em todos os pequenos detalhes, não só na cerimônia em si, mas em todo o processo de construção. Eu tento retribuir esse carinho ao máximo para eles. Ah, então, antes da gente começar, Uhum. vamos celebrar, abrindo o Por nosso favor. Garibaldi. A Paula não bebe bebida alcoólica. Hoje, infelizmente, não temos Expoente Zero porque acabou e eu esqueci de pedir para a Lu mais. Confesso. Mas a gente tem um suquinho de laranja limão. Tá ótimo. Sim, Mas tá a gente vai ótimo. ficar aqui. A gente, no É, Garibaldi, né? Óbvio. A gente veio pra cá só pra beber uma.
Poxa, eu achei que eu fosse importante em É o alguma rolê, coisa. é o rolê no espumante. Agora eu descobri o motivo real da situação. É pra beber espumante e comer docinho. É pra isso que viemos, amor. Temos moscatel rosé, maravilhoso. Que lindo. Minha... Que é a uva favorita dela. Então, todo mundo que aqui sabe que é a uva favorita da Gente, o moscatel da Garibaldi é o melhor que tem É na muito bom, vida. né? É muito Mas, bom. Paulo, então você bebe ou não? Senão eu vou pegar tua taça. Não, eu não bebo, Ah. de verdade. Mas eu acho muito saboroso, muito Aham. gostoso. E foi o espumante do meu casamento também. Ah. Então eu sou apaixonada Não, pela marca Garibaldi. Eu tava olhando quase fazendo vontade isso de por fazer. você. Não dá intimidade, né, cara? A gente tá no podcast, vamos manter a classe. Vamos. Aê, Saúde, saúde pra todas. Pra nós. Ai, Senhor, muito obrigada. Abençoe as uvinhas. Ai, Vamos. Paula Tainá. Dica. Fale para nós sobre a Paula Tainá criança, sobre a sua infância lá em Angra dos Reis, que deve ter sido incrível crescer em Não Angra, é? gente. Outro nível Não também. é? Como foi a saída para lá, já que você nasceu no Rio, né? E o Uhum. retorno para o Rio, porque hoje você mora no Rio. Sim. E o quanto isso teve de importância na sua formação? Eu, pequenininha, a gente saiu do Rio de Janeiro porque meus pais estavam cansados já. Isso há anos atrás, eles já estavam vendo o quanto isso aqui estava ficando caótico. E aí a gente foi para Angra. Era sempre um lugar que a gente ia a passeio e acabou virando o nosso lar também. Continua rodando, Adil. E aí, Desculpa. imagina. E aí a gente foi morar em Angra, eu era bem pequenininha, eu tinha 9 para 10 anos de idade. E lá, apesar de no início ter sido uma adaptação difícil, principalmente para minha família, mas depois que a gente se achou, a gente não quis, até hoje a gente não abandona nunca mais. Meus pais ainda moram lá. Fui criada lá, aquela infância raiz, de jogar bola na lama, de fugir da escola para ir para praia, de entrar na casa do vizinho para roubar fruta do pé. Então foi uma coisa bem legal, gostosa, que eu carrego para minha vida. Só que era uma cidade que até então não tinha nenhuma universidade pública e eu precisei sair para fazer a faculdade, então eu fui fazer administração. Meus pais, comerciantes a vida toda, eu sempre via, né? Tinha meses que a gente conseguia juntar um dinheirinho e tinha meses que não conseguia nem fazer o supermercado. Então, eu vivia aquela dificuldade, aquelas incertezas e eu sabia que eu não queria essa incerteza para minha vida. Foi quando eu decidi cursar carreira pública, decidi tentar concurso público. Meu sonho era ser auditora da Receita, como você falou. E aí, eu estudei administração sempre focada em passar em alguma prova. Quando eu tinha 20 anos, eu passei na minha primeira prova e acabei assumindo o cargo, tomei posse. Foi quando eu vim morar de vez no Rio de Janeiro. E aí voltei pro solo carioca. Na época nem sonhava que eu ia um dia viver toda essa instabilidade que eu tanto fugia na minha vida. Mas eu, depois que comecei a trabalhar com isso, me apaixonei. Não larguei o serviço público, eu trabalho nesse mesmo órgão até hoje. É um órgão muito bacana também, a Fundação CCERJ entrega projetos sociais de muita relevância para lugares carentes. Então, não consegui abandonar, estou lá até hoje, mas o meu coração também fica dividido ali com o mundo casamenteiro. E eu já trabalhava há muitos anos com isso, né, com outros setores do mercado de eventos. Então, há mais de 10 anos eu fazia freela como apresentadora. Calma. Tô pulando as perguntas, então tá. Gabi, se aprofunda na parte. A gente vai falar mais, a gente Tá vai bom. se aprofundar sobre a sua carreira na vida pública, né? Porque, assim, é muito... A gente São pensa muitos- assim, algo que você tão... Porque celebrar é uma arte, né? Você é tão ligada à arte, mas, ao mesmo tempo, você faz um trabalho burocrático, Sim. né? Muito. Então, vamos falar mais um pouquinho dessa parte burocrática da sua vida até Tá bom. chegar na parte artística. Isso. Tá bom. Você contou pra nós Você- que sonhava ser auditora da Isso. fiscal, né? Era um sonho. E aí você perseguiu esse sonho por muitos anos. Mas você não fez prova para ser auditora.
Conta pra gente que foi. Você perseguiu esse sonho, mas no final você não fez a prova. Eu sou louca. Eu descobri isso tem pouco tempo, que eu não batia muito bem. Eu sempre quis isso, de fato, porque eu tinha um tio na minha família que era auditor da Receita e eu via que ele ganhava muito bem, tinha aquela estabilidade que eu tanto sonhava para mim, para minha família. E eu, do nada, pequenininha, falei, é isso que eu quero ser, ponto, acabou. E meus pais sempre me deram todo o apoio do mundo. E quando eu passei nessa primeira prova, eu tomei posse e engrenei. Que foi essa prova do Foi um outro órgão, isso. Não, foi do esse mesmo CCIERG. Isso. CCIERG. É um E órgão... o que é o CCIERG? É um órgão filiado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. É um órgão estadual, então eu sou funcionária pública estadual. E acabei ficando lá, me encontrei lá, trabalhando com orçamento público, completamente diferente, né? Diferente, mas uma coisa que eu gostava também, tinha alguns cursos e especializações nessa área, e fui. A vida, por diversos motivos, crise no Estado, enfim, provas que não aconteciam, não abria o concurso para auditor e eu, naquele intervalo dos meus estudos, eu acabei não fazendo a prova e nesse mesmo intervalo eu acabei começando como freelance durante a crise do Estado, né, que a gente ficou sem salário, foi uma época muito difícil. Foi muito difícil para todo mundo. E meus pais hoje são funcionários do Estado também, então a família inteira ficou sem salário. Os pais são professores, São né? professores. Um não podia ajudar o outro. Então, a gente ficou numa situação muito difícil. E aí, foi quando eu comecei a fazer uns freelas daqui e dali. Fazia alguns freelas como apresentadora de eventos, mas era no lado corporativo. Então, eu apresentava alguns congressos. Isso no Brasil todo. Eram eventos bem legais, com públicos até maiores do que os de casamento, né? Porque são públicos, geralmente, de milhares de pessoas. São empresas que têm filiais no Brasil todo e aí se juntam nesse congresso. E eu sempre apresentava como mestre de cerimônias nesses eventos. E ainda sendo bem formal, né? Isso, tá sendo uma coisa bem contida formal, ali. Tendo que seguir o script, não podia criar nada. E foi esse foi o meu gatilho. Porque eu queria criar, eu queria melhorar, eu queria mudar o roteiro. E eu não podia, senão eu ia tomar uma bronca. E mesmo assim, em alguns eu ainda botei ali um pouquinho da minha essência. Deu uma pitada de Paula. Uma pitadinha de Paula e ficou muito legal. Então, um evento foi puxando o outro. Então, eu ganhei experiência nesse lado corporativo primeiro. E aí, depois... sabe que não pode mesmo, né? Eu trabalhei numa multinacional que eu já falei várias vezes e eu não vou falar hoje porque não tá patrocinando a gente. Né? Verdade, acho justo. Eu participava de uma comissão que organizava as festas de fim de ano e tal, e a multinacional, uma coisa super, né, formalzona e tal. E eu lembro que tinha nessa época, aí vamos falar de 20 e poucos anos atrás, tá? Tinha-se o que eu acho mau hábito de pegar uma modelo ou um modelo para ser o apresentador de um evento. A pessoa pode ser linda, mas não quer dizer que ela tem habilidade para falar em público. Tem uma oratória, gente, a menina não conseguia pronunciar o nome da empresa. Era assim... Gente, a empresa nem é difícil de pronunciar. Não, é difícil. 2 hambúrgueres alface de molho especial da organização. Ela não conseguia. A gente nos ensaios e voltava. Eu sei que chegou na hora, ela errou, né? Claro. É uma graça imensa, né? E exatamente o que você falou. Tudo não pode colocar uma piadinha, uma palavrinha a mais. Não pode tirar nada. Não aquilo que tá ali. E para quem é da arte, né? É muito complicado. Eu lembro que no meu primeiro evento, apresentando, eu super novinha ainda, bons tempos, o responsável pelo evento, primeira coisa que ele falou para mim quando acabou tudo, ele falou: o seu português é perfeito. Parabéns, muito obrigado, seu português é perfeito. É claro que eu ainda tive que melhorar muitas coisas, porque foi minha primeira apresentação, a gente ainda foi alinhando o script e tudo, mas ele desde o início falou sobre isso e isso me chamou muita atenção. Minha mãe, professora de português, a vida inteira ali pegando no meu pé, sempre foi uma matéria que eu gostava, então ele me elogiou nisso e eu falei, caramba, quanto isso de fato é importante, porque quem está conduzindo, quem está com o microfone, quem está sendo porta-voz, seja qual for o tamanho do evento, não pode cometer gafe, principalmente na língua portuguesa. Principalmente. Então, assim, isso foi uma coisa que foi me abrindo portas. E eu gostava muito, mas eu não conseguia ficar presa nessa coisa do script, do roteiro. Eu queria escrever, queria ter essa liberdade.
E aí, eu não sei se eu vou me adiantar, mas foi quando eu casei que eu me apaixonei por esse mundo. A gente, na casamento. verdade, ia falar sobre isso exatamente. Quando foi essa virada de chave Sim. da sua entrada para o mercado de eventos. E você até citou que empreendeu fazendo chá de lingerie. Sim. Além de outros filas, né, no mercado de Posso eventos. citar o nome? Pode? Maravilhosa. É a empresa Ameusar Chá de Lingerie. Uma, nossa, amiga até hoje. Acabou virando uma amiga pra vida, assim. Quando eu me casei em 2017, eu organizei tudo, estava à frente de tudo, lógico, junto com a cerimonialista, mas eu imergi de verdade nesse mundo do casamento, nesse papel de noiva. E aí eu me apaixonei por isso tudo, o casamento passou e eu fiquei assim, caramba, acabou. E agora? Acabou, e agora eu quero mais. E naquele mesmo ano também, do meu casamento, foi o ano da crise do Estado. Então, eu precisava de alguma coisa para me render algum extra. E os eventos corporativos não eram todo mês. Era uma coisa esporádica, uma vez a cada 3, 4 meses. Eram empresas muito grandes, era uma remuneração boa, mas era muito esporádico. Então, eu falei, não, eu preciso de alguma coisa mais constante, de todo fim de semana, que eu possa conciliar com o meu trabalho e possa ganhar um dinheirinho extra. Foi quando eu conheci a Liz da Ameusar e ela super me acolheu. E fui para todos os cantos desse Rio de Janeiro, fazendo chá de lingerie, brincadeiras sensuais. Imagina. Só chá de meninas. Então, assim, era a noiva com as suas convidadas. E a gente organizava as brincadeiras. Algumas queriam mais simples, outras mais picantes. E a gente embalava nessa brincadeira, sempre num clima muito familiar, muito gostoso, mas muito engraçado também. E aí, eu fiz muitos eventos com ela. E depois eu conversei muito abertamente com a Liz e eu falei, olha, eu amei, eu adoro vocês, mas eu quero alguma coisa pra mim. E aí foi quando eu parei, e eu lembro que eu tava no ônibus, indo pra Central do Brasil, e foi quando eu parei e pensei, o que eu sou boa? O que eu, Paula, conseguiria me destacar e fazer bem dentro do mercado de casamentos, que é uma coisa que eu estava, né, completamente apaixonada. E aí foi quando eu lembrei dos próprios eventos corporativos. E aí eu pensei, nossa, ser uma mestre de cerimônias é muito parecido com ser uma celebrante. Só que eu vou ter o que eu sempre quis, que era a liberdade da escrita, a liberdade criativa. E aí foi quando eu decidi que é isso. No ônibus indo para a Central do Brasil, numa temperatura maravilhosa, pleníssima, eu falei, vou ser celebrante de casamento. Assim, estou tendo a oportunidade de ser a canceriana que eu sempre fui, desde que nasci. Exatamente, uma canceriana com acidente em câncer, com romantismo aflorada, até flor da pele. E aí foi a minha forma de... E aí, como é que foi esse isso. início? Como é que você divulgou o seu trabalho? Como é que você se colocou no mercado? Como que a Celebre nasceu? Celebre nasceu quando a minha filha não nasceu. Eu fiquei muito tempo tentando engravidar e a minha filha não vinha para as nossas vidas. Deus sabe de tudo, ainda não era o momento. E aí eu decidi tocar 2 outros sonhos que não fossem a gravidez naquele momento, que foi o meu mestrado e a celebração. Foi quando eu passei numa prova de mestrado, iniciei o curso e também, ao mesmo tempo, concomitante, tudo assim, junto e misturado, eu criei a Celebre Sua História, fiz um Instagram, peguei algumas fotos dos eventos corporativos, que era o que eu tinha de portfólio para começar. E 2 semanas depois, adivinha? Gravidinha. Super grávida. Positivo ali na minha cara e eu falei... O que eu faço agora para levar as 3 coisas? E foi uma loucura, não desisti de nenhuma das 3, mas eu brinco. Você ainda fez o mestrado? Fiz o mestrado. E aí a Duda já estava no forninho. E a Celebre, graças a Deus, também foi caminhando. E deu tudo certo, mas foi muito difícil. Não vou negar que foi muito difícil. Com certeza não tem como ser fácil. Então, assim, quando ela nasceu, principalmente, foi uma fase que é difícil para toda mulher. Então, cada uma, dentro da sua realidade, sabe o quanto isso é complicado. E, graças a Deus, eu tive muito apoio da minha família, da minha mãe, principalmente. E aconteceu. Qual o nome da mamãe? Não me pergunta como, que eu acho que essa é a única pergunta que eu não vou saber responder nesse podcast. A gente quer saber o nome da Qual o nome mãe. da sua mãe? Minha mãe, Elaine.
Dona Elaine. Dona Elaine tem que ser muito citada em tudo na minha parabéns. vida. Mãezona, vovózona também, super presente até porque hoje. você até comenta, né? Que E ela que fica com a sua ela filha que fica. todas as vezes que você precisa para celebrar, Todo para final de conduzir esse semana. sonho e esse trabalho, né? Porque não é só apenas Sim. o Mar de Rosas. Tá ela lá com a Duda agora, enquanto eu tô aqui. Todos os eventos, cada vez que eu tô no altar, minha mãe tá lá com as Dudinhas. Essa rede de apoio é fundamental, É fundamental, né? É fundamental. A minha mãe fica com a minha filha também, Dona Eliane, É. quase. Ai, para, mas... Nossa! E a administração que a gente também fez junto, Se né? a gente parar pra conversar mais 5 minutos, a gente vai descobrir Acha que a mais gente alguma nasceu coisa. na mesma maternidade, qualquer coisa Provável. assim. Verdade. A gente viu que você já celebrou mais de 400 casamentos. Como é que Sim. você faz para atender essa demanda? Olha, muita noite virada, muito sangue nos olhos e muito amor, muito amor, muito Mas amor. só para a gente entender melhor. Quem realizou os 400 casamentos foi a Celebre, que a Celebre é uma Celebre empresa. sua história, isso. E explica claro. mais sobre a Celebre. A Celebre é uma empresa que tem quantos celebrantes hoje Sim. com você? Hoje nós somos 6 celebrantes no total. A Celebre Sua História nasceu comigo, eu sou a fundadora da Celebre, mas uma coisa que me dava muito pavor era eu passar mal. Acontecer qualquer coisa comigo ou com a minha filha. E foi quando, antes de qualquer coisa acontecer, eu não precisei de algo acontecer para depois tomar uma atitude. Não, eu me preveni e já tinha esse plano B desde o início, quando eu chamei uma pessoa de total confiança para ficar ali comigo, trabalhando junto, caso acontecesse alguma coisa comigo ou com a minha filha. Nunca aconteceu, a gente tem que estar... Olha, eu brinco, né, que eu tenho que estar em coma para não estar no altar celebrando um casamento. Mas a gente sabe que a gente é ser humano. Então, eu tinha essa preocupação, só que deu certo. Deu muito certo. E alguns casais começaram a pedir também essa outra pessoa e depois mais uma outra pessoa. E todas hoje são amigas, são famílias, são de total confiança e são a minha equipe. Aí, hoje a gente tem essa equipe. Eu digo que a Celebre Sua História não é mais só uma pessoa, é de fato uma equipe de mulheres celebrantes. Se tornou uma empresa. Não foi intencional, mas ainda bem que caminhou para isso. E hoje elas são meu braço direito, esquerdo, perna, cabeça, tudo. Vocês são as celebrantas, né? E hoje a gente tem a felicidade, a honra, através de sites que avaliam essas classificações e tudo, nós somos a maior e mais bem avaliada equipe de celebrantes mulheres do Brasil. É de se ter muito orgulho, né? Muito. E vocês receberam vários prêmios, não foi um só. Foram muitos. Né? Desde que você começou com a empresa e tudo Desde mais. o nosso primeiro ano, a gente do primeiro ano teve. vocês já tiveram premiação, né? E vocês têm premiação todo ano, né? E o mais legal é que essa premiação não é uma avaliação vinda do mercado, é uma avaliação vinda dos nossos casais. Dos clientes. Então, assim, são eles que realmente gostam, se apaixonam pela cerimônia que tiveram e espontaneamente vão lá e comentam e classificam e dão a pontuação. E isso é muito legal, muito legal. E qual foi o recorde de casamentos celebrados no mesmo dia que vocês já tiveram? Assim, com a equipe, a gente celebrou no mesmo dia X casamento. Olha, já teve uma situação que foram 7, porque a gente também tem um plano que se chama o Ed Writing, que é somente a escrita do casamento. Sim. Então, eu escrevo o texto, sempre sou eu que escrevo todos os textos, mesmo quando são as meninas celebrando, sou eu que escrevo todas as histórias. Só que a gente tem esse plano que não é nenhuma de nós indo. É alguém da confiança do casal celebrando, só que é uma pessoa amadora, não tem aquele conhecimento para escrever e estruturar uma cerimônia. Porque, diferente do que algumas pessoas pensam, não é só escrever uma história bonita. Tem que ter noção de minutagem de página, de estruturação com fornecedor. Saber o que funciona, o que não funciona no altar. Não é toda piada, não é todo comentário que se pode fazer. Sem contar que não é uma receita de bolo, né? Para cada cliente, você tem que redigir uma celebração única. Porque o que vale para um, não vale para outro.
Exatamente. E como é são essa textos redação desses exclusivos. textos? Você faz aquele tradicional, um formuláriozinho para cada um, aí cada um preenche, coloca as suas experiências, ou tem em conta um bate-papo, É, áudio, é. telefone, como é que é? O nosso processo de construção hoje é baseado em 2 etapas principais. A reunião, onde a gente vai conhecer a história do casal. Eu brinco que eles têm que fingir que a gente é nós somos melhores amigos desde da infância, para eles Sim. realmente contarem tudo. Eu brinco que se um mentir, o outro tem que dedurar, porque eu gosto de saber dos bastidores. E a gente conhece a história geral do casal. E depois a gente tem a segunda grande etapa, que é o processo da entrevista, mas eles respondem juntos. Uma coisa que eu acho legal é que, até como dica, eu dou para eles, deles abrirem um espumante, fazerem um jantar, criarem um momento pré-wedding, porque pré-wedding não é só o ensaio, pré-wedding é Exatamente. todo o processo que você vive. E às vezes o dia é o clichê mais verdadeiro que tem, passa tão rápido que depois eles não vão lembrar só do dia do casamento, eles vão lembrar de todo esse processo. Então, por que não tornar essa etapa um processo gostoso de ser vivido, comemorado, celebrado? Então, eu faço essas 2 etapas e aí, assim, no arquivo eu tenho a cerejinha do bolo, aquelas curiosidades, defeitos, qualidades, coisas do casal, e na história eu tenho a base maior ali do meu texto. E aí, com cada casal, eu escrevo do início ao fim. Eu não tenho um copia e cola de uma cerimônia para outra. É realmente uma coisa muito dedicada, exclusiva, pensada para aquela história, para aquele casal. E aí eu escrevo todas essas cerimônias. E como você perguntou, nesse dia foram 7, porque estávamos todas no altar, cada uma celebrando o seu casamento. E ainda tinha um outro casamento sendo celebrado, mas com um texto escrito por mim. Então foram 7 no mesmo dia. Nosso recorde foram 20 e poucos no mês. E esse ano de 2023 também batemos o recorde do ano. Foram quase 160 casamentos. Nossa, parabéns. Até dezembro, olha, você escrever tudo isso, né? É bem... Você precisa de ter muita inspiração, você precisa estar extremamente focado e absorver muito cada casal, né? E esquecer da gente também, porque a gente também tem nossos dias bons e ruins. Só que isso não pode ir para o texto, não pode ir para a cerimônia. Sim. Então, a gente tem que respirar fundo, entrar naquela bolha de casamento. De mundo feliz. De mundo feliz. Tudo perfeito. Porque eu falo por mim, o dia que eu não tô bem... Eu não tenho inspiração para absolutamente nada. É só execução, é executar aquilo que eu já é rotina. Sim. Mas criar algo, até criar uma postagem para o Instagram, não sai difícil, nada. Não é tão simples não quanto sai parece, nada. né? A verdade é que o empreendedorismo ele é muito solitário. Você lida com tantas questões ao mesmo tempo, né? De forma simultânea para conseguir se manter. Sim. Né? Essa questão também de você pegar o que você está passando e guardar no bolso e seguir. Sim. Gente, para fotografia, você está ali fotografando um casal que está no dia mais feliz da vida dele e que você tem que estar ali de forma íntegra ali 100%, né? Se entregar 100% e criar fotos incríveis e às vezes você não está num bom momento, né? De todo o resto. Né? O trabalho de vocês é muito mais complicado nesse sentido, porque, por exemplo, eu sou execução. É verdade. Então, eu vou entregar perfeito no dia, incrível, aconteça o que acontecer. Mas é execução, né? Eu tenho a minha equipe, a gente, né? Sim. Enfim, é exatamente o que eu estou falando, é rotina, é executar aquilo que a gente já foi contratado para fazer mesmo. Agora, vocês que têm que ir no dia do evento, pode ter acontecido, caiu do mundo, você na chegar lá sorrindo. Perfeita, no seu melhor dia. Mas é isso que é ser fornecedor de casamento, né? Porque pra gente é todo final de semana. Mas pro casal é um dia único. Então não tem chance pra erro, não tem como a gente falhar. Não pode melhorar na próxima, porque não vai ter a próxima. A gente sempre fala aqui, né? Que casamento não tem ensaio. Não tem, não tem. É o tudo ou nada ali. Mas é aí que a gente vê quem realmente é apaixonado, né? A gente, além de ter que ter um parafuso a menos, a gente tem que ser muito apaixonado para trabalhar no mercado de casamentos. Tem. Mas é muito amor de verdade. Às vezes a minha família fala, como é que você aguenta ouvir tanta história? Como é que você não confunde as histórias? Como é que você faz tanta reunião e tanto casamento? Eu falo, gente, o mesmo prazer que eu também tenho de sentar no sofá e assistir um Netflix,
eu também tenho em sentar na minha cadeira no meu escritório, abrir a reunião e escutar a história de amor daquele casal. Eu sou câncer com ascendente em câncer, cara. Eu sou romântica, eu gosto de história de amor. O Netflix eu já esgotei, então eu preciso dos meus casais para suprir essa minha necessidade. Então eu sento lá, literalmente com uma pipoquinha ou um docinho, um negocinho, e aí eu fico ali viajando, ouvindo. Falta pouco botar a mãozinha no quê? Isso! Então, assim, isso e a cada história, né? Das mais loucas às mais emocionantes, histórias que envolvem não só o casal, mas as famílias. Então, é muito emocionante, eu sou muito apaixonada por isso. E tem que ser mesmo, tem que ser. Tá, mas você fala com brilho no olhar, né? Da sua paixão pelo seu trabalho. É engraçado que esse final de semana eu fotografei um casal, que eu fotografei o casamento deles no cartório, há coisa de uns 2, 3 meses atrás, e agora eles fizeram um casamento na igreja, enfim, né? E aí eles estavam falando, na hora que eu fui embora, eu quase chorei, né? Porque começaram, Gabi, você se dedica tanto e tal. E aí eu sempre percebo que todo final de casamento, todos eles falam a mesma coisa. Muito obrigada, você se dedica muito. Você, nossa, a gente vê nos seus olhos que você está fazendo com amor, porque eu sou aquela pessoa que não quer ir embora. É aquela pessoa que você falarem assim, vai botar mais uma hora de festa. Vambora, eu fico, não precisa me pagar não, sabe? Um negócio em que, quando você trabalha com amor, você se dedica de forma, assim, inteira, né? Por inteiro. Sim. Hoje em dia tem nome chique pra tudo, né? Até isso hoje em dia tem nome chique, que é over-delivering. E aí você tem que... Você tem que entregar a mais e tal. Só que aí você para e pensa, o entregar a mais já é o natural, né? A gente já faz isso por livre e espontânea vontade, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então, a gente tá lá, sabe? E a verdade é que hoje em dia a galera entrega tão básico que qualquer coisa que você faz coisa a mais você você impressiona. Você supera expectativas. E às vezes o cliente fala pra mim, nossa, você fez... Aí eu pensei assim, gente, mas eu não fiz nada demais. Assim, eu fiz só sabe, só botei um frufruzinho a mais no que eu prometi entregar. E não era nada, não foi nada que onerou, não foi nada que consumiu um tempo absurdo. Sim. Foi um mimo mesmo, carinho. Então, o gesto de carinho. A verdade é que também as pessoas, hoje em dia, o mundo tá tudo tão corrido e tá todo mundo passando por cima de tudo o tempo todo, que eu acho que existe muito essa carência do carinho, né? De você ser acarinhado com gestos, e um pequeno gesto, como você falou, de coloquei uma coisinha a mais, você pegar e dar atenção verdadeira, porque ainda tem isso, né? Você dar atenção de qualidade é diferente de você abrir a câmera e falar assim, e aí, vamos lá? Me contem. E você se envolver, que aí quando você se envolve, você tá de fato dando atenção, né? Sim. Então, assim, e isso que você fez de escrever a cartinha, eu mando para os clientes quando eu entrego o álbum. E, assim, é impressionante o retorno que eu tenho disso, porque eles não esperam. Sim. Ninguém espera esse tipo... E não... Cara, o que eu perdi? Eu só falei o que eu gosto, eu falei o que eu sinto de verdade, e coloquei isso no papel, num pedaço de papel com a minha letra. E esses pequenos gestos fazem toda a diferença. Sim, né? sim. Então, vamos ver um desses momentos dela em ação? Vamos. Tive a honra de celebrar a sua história. Agora vocês estão oficialmente casados. Sim! Vocês acabam de realizar o seu segundo maior sonho. Porque o primeiro virou realidade 6 dias atrás, quando um convidado especial confirmou presença na lista VIP do casamento. Então, Vinícius, pode beijar esse convidado primeiro e depois Já tá com beijo. Camila e Vinícius, sejam muito felizes! Não esperou nem você falar. Não deixou nem você falar assim, pode beijar a noiva. Não. Eles nunca esperam. Eu falo, não queima a largada, gente. Poxa. Que coisa mais linda, né? Deve ter sido um chororô. Esse casamento tem alguns anos. É um vídeo antigo, sem nenhuma qualidade, porque foi uma gravação do meu celular. Mas é um vídeo que me marcou muito e é um casal super querido até hoje. E, assim, tem casamentos, né, que marcam a gente de uma forma inexplicável. Não só
pela revelação da gravidez, mas pela troca de energia, de sintonia que a gente tem com cada casal. Alguns a gente vê o quanto se esforçam para contratar a gente, e eu tento, de todas as formas possíveis e imagináveis, retribuir essa expectativa que eles depositam em celebrar a sua história. Que linda! E agora vamos falar sobre outros sonhos. Agora sobre Vamos, né? vamos. Você, como tinha sonho como celebrante de realizar um casamento no Vale dos Sonhos. Ah, sim. E é altamente justificável, porque o Vale dos Sonhos é incrivelmente É lindo. lindo, né? Sim, sim. E no final das contas, você acabou celebrando o casamento do dono do Vale dos Sonhos, que é o Henrique. Conta pra gente como se deu esse encontro feliz entre vocês, do dia em que ele e a sua então noiva conheceram o seu trabalho. Então, essa história me marcou muito a Celebre como um todo, porque quando eu comecei a celebrar, era o meu grande sonho, assim, eu achava que seria o auge da minha carreira, se, quem sabe, talvez um dia eu celebrasse no Vale dos Sonhos. E aí, graças a Deus, tive casais que vieram e eram de lá, fecharam, gostaram do nosso trabalho. E eu celebrei alguns casamentos lá. Foram incríveis os primeiros, mas acabei me dando super bem com todo mundo. E eu brinco que lá já virou minha segunda casa, porque toda hora a gente celebra lá, tanto no Espaço Vale quanto no Espaço Jardins. E uma coisa que foi legal e me marcou, porque foi um dos piores dias da minha vida. Eu estava num dia muito difícil por motivos particulares e eu entrei no Uber, porque eu não aguentei nem dirigir. Eu entrei no Uber e eu fui chorando da minha casa até o Vale. E é 1 hora de distância. E eu fui 1 hora chorando. Só que quando eu cheguei lá perto, eu respirei fundo e falei aquilo que a gente estava conversando, né? A gente não pode errar. Pra gente é todo final de semana, mas pra eles é só hoje. Então eu vou respirar fundo, vou botar um sorriso de orelha a orelha, vou fingir que nada aconteceu e vou fazer a melhor cerimônia da minha vida. Eu fui com isso como foco, que eu ia fazer a melhor cerimônia que eu podia para aquele casal. E fiz, e o texto ficou lindo, a cerimônia foi incrível, e também tem cerimônias que a galera abraça muito, então fica uma vibe muito legal. Só que eu não sabia que tinha um casal espectador dessa cerimônia, que era o Henrique e a noiva dele. E eles assistiram a cerimônia. Eu nem sabia quem era o dono do Vale dos Sonhos, eu não sabia quem eram eles. Eu só celebrei para aquele casal e para aqueles convidados. Só que nisso que eles assistiram, eles gostaram muito, muito do nosso trabalho. E aí, 1 ou 2 semanas depois, a cerimonialista, que também é maravilhosa, me ligou e falou: Paula, eles querem celebrar com você. Só que o casamento, eles organizaram muito rápido. E tinha o quê? Eu não lembro, 3, 4 meses à frente. Era o meu único sábado livre, do semestre inteiro. Deus fez encaixar direitinho, Eu fiquei né? assim, muito obrigada. Muito obrigada. Porque, lógico, eu não trocaria nenhum outro casal independente, porque isso aí, cada casal tem tanta importância quanto o outro na nossa vida, na nossa agenda, então eu não faria essa troca jamais. Mas eu ficaria de coração partido de não poder celebrar o casamento deles. E do semestre inteiro, era o único sábado que eu tinha livre. E aí, agendamos, fechamos, celebramos o casamento. E aí, eu fiz o casamento do chefão, que o pessoal lá brinca, né? O casamento do chefe. E foi lindo. A Lu, decoradora lá, fez um dos casamentos mais lindos também. A Lu é incrível. Uma pessoa, assim, de um coração... Inclusive, E foi uma baita porta de entrada, né? Uma Sim, baita porta de entrada para vocês. Sim. Inclusive, nós já convidamos a Lu para vir ao podcast. Olha aí, Estamos Lu aguardando. Costa. Pronto, Mas ela é já tão botei seu cheia. nome na roda aqui. Mas ela é tão cheia, a agenda De dela é tão evento, lotada, verdade. que ela falou: Mary, eu estou sem tempo no momento. Mas a gente tá com a segunda temporada aí engatilhada. Já tá pronto. tudo se organizando. E a gente vai organizar esse encontro. É isso. E aí, essa foi a história. Não, e é interessante como as coisas vão se alinhando, né? Alinhando. Porque parece não, eu acho que é uma obra de Deus mesmo, porque você queria tanto fazer um casamento lá, você queria celebrar lá, você queria ter essa entrada nessa casa, e aí no pior dia você fez a sua melhor celebração e foi contratada pelo dono. E Então, ele te assim, concedeu mais do que você pediu. com certeza. Com certeza. Você queria só
falar que Só um. consegui chegar lá. Aê! E agora Exato. você tá lá todo final de semana. Exato. Eu até brinco com eles. Eu falo, gente, por favor, tem fornecedor que tá aqui todo final de semana. Tem a casa da noiva, mas faz a casinha dos fornecedores. Põe colchonete aí, por Não favor. é? Pra Teve dormir. um feriado que foi um feriadão de quarta a domingo. Foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo lá. Eu falei, cara, eu prefiro morar aqui. Me arruma um colchonete Não aí, é? deixa eu dormir aqui em qualquer lugar. Então, Já é casa, literalmente. já Com é. certeza. E eles são incríveis também. São. Tanto com os clientes deles, mas Não. com os fornecedores. Isso, alguns lugares a gente sabe que isso é um pouco difícil, né? Sim. E lá não. Lá eles abraçam a gente de uma É verdade, maneira incrível. Verdade. Você tocou num ponto muito, muito importante, né? O tratamento que as casas trazem para os fornecedores. Às vezes a gente não acredita, né? Tem lugar que é bem A complicado. gente respira fundo. Finge que eles não já oferecem nem saí nada. no meio do casamento para comprar coisa para comer. Assim, Acredito. uma coisa que você fala assim, não pode ser que isso, Acredito. não é possível que isso esteja acontecendo. Né? É, de certa forma, inconcebível, porque é um lugar que está ali festejando, comemorando, que tem que estar todo mundo Bem para bem, entregar né? seus serviços, e que né? tem comida beça. Muita. E sem Entendeu? contar que o profissional que está trabalhando ali, né, que é chamado de staff, né, no caso a gente não senta para comer. Não, A gente fala assim, não para. acabou. É só pra gente E a Para gente se parar manter em pé. Exato. E aí a É. gente começa a achar, com esses relatos, eu volto a dizer, eu não vou a eventos, mas vocês vão, que acaba que é uma prática em muitos lugares, na maioria dos Sim. lugares. E eu vou dizer porque experiência minha. No meu casamento, eu casei num hotel. E aí, quando foi fazer lá, escolher o cardápio e tudo mais, não sei o quê, aí eu falei, tá, então, e o staff? Quanto é que fica? Porque não posso pagar para eles o valor da Valor bebida, integral, porque eles não bebem, né? Não tem porquê. E a gente sabe que o pacote de bebida é mais caro, às vezes, que o pacote de comida. De enfim. comida. Uhum. E aí ela falou assim, ela ficou e tal, aí ela demorou para me dar uma resposta. Aí depois eu insisti. Então, a gente não tem nem resposta para te dar, a gente tem que fazer um cálculo, porque não é comum, ninguém nunca pede nada pro staff. Eu falei, como assim? As pessoas fazem casamento aqui e o staff não come? Aí ela, ninguém contrata. Então, assim, isso deve ser muito comum em alguns lugares, Uhum. entendeu? Então, assim, eu falei, como não pensar? A pessoa vai ficar ali horas, fotógrafo, então, que às vezes, sei lá, fica Na verdade, 12 a gente, horas. quem trabalha na parte da foto e do vídeo, a gente chega no making off da noiva super cedo. Vocês são os primeiros a chegar, Muitas os e últimos a muitas sair. horas antes. É. Então, assim, e a gente vai embora quando a festa acaba. É. Não importa que horas a festa acaba, a gente só vai embora nesse horário. Então, assim, é inconcebível, né? Uma situação dessa. Mas acontece. Eu já tem muito, assim. Nem lembro quando foi a última vez, de verdade, que eu não passo por uma situação dessa. Mas eu conheço outros colegas que passam, já passaram, e eu já passei. Já soube de história de gente pedindo pizza no meio da festa. Sim, sim. Então, um casamento recente, eles tiveram que pedir McDonald's no meio da festa, porque não ofereceram e eles pediram e ainda assim não ofereceram. E informaram que se eles quisessem comer, o pessoal da foto e vídeo tinha que ir para a cozinha. E lá Então, ver se tinha alguma coisa para eles, porque não seria dado o que era do casamento, seria dado algo. Passei por essa situação num local assim bem requintado, e aí na hora que foi inclusive era um casamento que foi servido uma janta à francesa, então foram vários pratos, Sim. todo mundo sentado, sabe, uma coisa bem Sim, formal. clássica, Bem né? clássica. E nesse momento a gente não podia fotografar, nem filmar. Só mesmo na hora que chegaram os pratos, depois a gente teve que parar. E só ia retomar quando eles fossem já para a sobremesa para Sim. abrir a pista. Então, assim, a gente ficou quase uma hora ali, meio que de stand-by, sabe? E a gente falou, então a gente vai aproveitar para comer alguma coisa. Então, não tem nada. Aí a gente conversou. Olha, o que a gente consegue para vocês é um macarrão aqui com molho de tomate. Mas aí vocês têm que comer dentro da cozinha. Eu falei, então tá bom, então a gente vai lá fora e vai comer lá fora. Aí nós fomos num restaurante próximo, foi metade da equipe, depois a outra metade, e a gente comeu na rua. Porque, assim, não fazia o menor sentido você Sim. entrar escondido na cozinha Sim. de uma casa de festa para comer um macarrão Sim. com molho vermelho. E ainda sujeita a incomodar a logística ali Inclusive da cozinha. Então, Aham. é absurdo. Muito louco, E né? aí, volta aquilo que a gente estava falando aqui antes de começar a gravação.
Você perguntou, de onde vocês tiveram essa ideia de fazer um podcast? É Sim. por conta dessas coisas. A gente quer que o mercado Dá voz pra isso. conheça isso. Que os clientes conheçam essa realidade. Que quem está começando conheça essa realidade. porque Verdade. Tem gente que entra achando que, como a Mar Gabi de fala, é Rosas. um morango. Você um morango. É um morango. Doce. Acha que é assim, no meu caso, que é só ir lá, vai lá, faz um brigadeiro, entrega e acabou. E eu Ai, falei gente, uma isso. moleza, leite condensado, Eu falei panela. isso no episódio da Karina, que fazer doce é a parte mais fácil do meu trabalho. Mais fácil. É a mesma coisa. Eu ir lá e tirar a foto também é mais Também. fácil. Você ir lá e celebrar ali também Tem é a gente parte que mais. fala, quanto é pra fazer 20 minutinhos de cerimônia? É só 20 É o mesmo. minutinhos no sábado. Eu tenho amigos e parentes, que não por maldade, mas porque não entendem a realidade do mercado, do serviço, e falam, ai, deve ser maravilhoso você trabalhar... Todo final de semana em festa. Só trabalhar meia horinha no sábado e conseguir se dar não bem é no meia final. E aí, hora. da Gente, mesma forma, esse é Não. o outro lado, que é mais profundo ainda. De você ir 1 hora chorando num trajeto para um casamento, para algo que você vai celebrar o amor, sabe? E outras situações que acontecem, né? Por exemplo, eu tive uma situação... quem me conhece há mais tempo sabe que eu fui casada, antes desse meu casamento de hoje, fui casada... Na verdade, eu sou casada 3 vezes. Casada, foi. A senhora você não me chamou pra casamenteira. celebrar nenhuma delas. Não, então, Perdeu 3 poxa. celebrações, Aí, não, você. Ó, as Mas- bodas a gente mas tá casa- chegando, ó, a gente pode Mas conversar. casamento mesmo, É, né? mas A Gabi é. sabe que foi, assim, o primeiro foi só civil, o segundo eu nem quis casar porque eu tava traumatizada, mas eu vivi 13 anos com a pessoa. E o meu amor hoje, que somos casadíssimos e vamos continuar pela eternidade. E que você vai E fazer a boda. Exatamente. Já tô E com a aí- roupa de ir. E eu não vou Literalmente. fotografar. Porque eu quero beber, comer e dançar. Com certeza. E aí, o que acontece? Esse meu segundo marido, ele era taxista e ele também fazia entregas para mim dos doces. E aí, era um final de semana muito cheio, muito... Enfim, fez umas entregas para mim, ele fazia entregas com um outro motorista, também entregava e tal. No sábado à noite, ele sofreu um acidente. E daquele acidente, ele ficou 1 semana internado na UTI e faleceu, né? Só que nesse meio tempo, a vida acontecia, nessa 1 semana, né? Até porque no dia seguinte, eu tinha festas para entregar. E aí, todas foram entregues. A gente estava sem carro, porque o carro dele era, né, um dos carros que a gente entregava. Então, a gente usou um outro motorista. A minha irmã também eu peguei e... A gente tinha uma festa na Vila Morena, lá perto de você, que você não, né? Aham. E aí... a minha irmã nem sabia chegar na Vila Morena. Aí eu falei assim, vai. Só Dei vai. Vai dar certo. seu GPS. jeito. E 10 anos atrás, GPS, né? O Waze, nada. Não tinha o Waze, E aí, o que acontece? Foram entregues outros eventos e tudo mais. Isso assim, eu passei a noite inteira acordada. Isso eu tava da porta do hospital, agilizando coordenando tudo. a transferência dele e as entregas e tudo mais. E ninguém soube. Aí, na segunda-feira, eu liguei pra Vila Morena e falei lá com a Carminha. Carminha, aí, como é que foi? Tudo bem? Tudo certo? Evento de domingo e tal? Foi. Eu falei, então, agora eu vou te falar. Aconteceu isso. Ela, como? Como você deu conta disso Como tudo não? sem ninguém nem perceber? nada. Aí, anos depois, eu fiz um post no Instagram e tal. E uma das noivas daquele dia, do dia do acidente, que foi dia 24 de agosto, e a noiva de 25 de agosto, que era domingo, falou assim, a Mary era a única fornecedora que poderia me dar problema. E ela foi a única que não me deu. Eu contratei outros doces, foi o primeiro doce a chegar, tudo perfeito, tudo incrível. E quando eu soube pelas redes sociais o que tinha acontecido, eu me surpreendi. Então, assim, Olha. quem está por trás acha que, primeiro, quem está começando, algumas pessoas que estão começando... Assim, eu já tinha uma noção que não seria fácil, porque como eu vim do mercado corporativo, eu já tinha
um preparo, né? Vamos dizer assim. Então, eu nunca achei que seria fácil, a logística e tudo mais. Eu sempre pensei no plano, eu nunca tive só o plano A, era sempre o B e o C. Sempre pensei assim. Eu nunca era só aqui, furou o pneu do carro, o que eu vou fazer? Mas Não, isso é ter sempre- profissionalismo. exatamente. É verdade. Mas muita gente que está começando acha que é só fazer o brigadeiro, ir lá e pronto, vai... É desse jeito. Só que acontecem esses percalços. E que o cliente, eu sempre falo, pode acontecer o que for. O cliente não pode Não pode. Não pode. sentir, ele não pode ser afetado. De forma alguma. Aquele é o dia mais Exatamente. importante da vida Exatamente. dele, né? Você não pode quebrar esse encantamento que existe. Você tem que entregar. Ponto. Então, uma E- das finalidades desse podcast é essa. Mostrar o lado humano por trás do que a gente vive, né? Um lado real. Uhum. Porque eu estava conversando outro dia com uma pessoa do mercado que é o mercado que mais glamoriza a profissão. Sim. É muito Sim. glamorizado. E eu não entendo por quê. Eu acho que o alguns fa- eu acho que profissionais o como fato- celebridades. Eu acho que o fato de a gente trabalhar com evento, com festa, com eventos de grande porte, com ticket muito alto, faz com que todo mundo acredite que aquilo dali que a pessoa está vendo na foto e no vídeo É a é a realidade. realidade, quando amiga, na mas, verdade assim, não a é. gente vê gente né? que trabalha aí em grandes produções, em festivais e tudo mais, e não tem isso. E trabalham com eventos muito grandes Não, também. não, eu digo de casamento mesmo, não. porque existe todo um glamour daquela coisa do sonho da Disney, né? Mas, Aquela Mas, coisa assim, de eu princesa. acho que o nosso mercado criou os seus deuses e semideuses e mitos, e isso é muito ruim para o mercado. Muito ruim, porque glamoriza uma coisa que e a gente sabe que não é glamorizada, que é suor, não é só um leão por dia, é a floresta inteira, sabe? Então, assim, uma das funções desse podcast é essa, a gente mostrar esse outro lado, mostrar o lado humano, mostrar que a gente também adoece, que a gente também tem problemas, que tem gente que tem falecimento na família, que Meu tem pai, gente quando faleceu, eu tinha um parto no dia. no dia foi Eu desesperador. descobri que ele tinha falecido 7h30 da manhã. Descobri através de um telefonema de uma pessoa que eu nem conhecia, porque eu fui a última a saber. Porque, assim, todo mundo teve dedos Tava para me contar. tentando, Todo mundo já sabia. poupar, Ela já Gabi, sabia, já todo mundo já sabia. sabia. Meus amigos sabiam, todo mundo recebeu, todo mundo sabia. E eu fui a última a saber. E aí, recebi uma Até ligação. porque você tinha O problema, eu tava com 8. O meu problema nem era ela, era a relação que eu tinha com ele. Todo mundo pensou, acabou. Porque eu falava desde pequena, eu falava, o dia que meu pai se for, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então todo mundo pensou, pronto, acabou, então a vida da Gabi acabou agora. E aí eu descobri dessa forma, que foi a pior forma que podia acontecer. E nesse dia eu tinha um parto para fotografar. 2 dias depois eu tinha um chá de bebê. E 4 dias depois eu tinha uma circuncisão para fotografar. E eram momentos felizes, você imagina. Né? O do dia do parto, eu realmente não pude ir, porque foi no dia. E o parto estava marcado para 4 horas da tarde. Eu não tinha a menor condição de ir. Não tinha como. Como é que eu entro numa sala de cirurgia com uma mãe que ela foi minha noiva? Eu fotografei o casamento dela, faço parte da vida dela. Ela era o segundo filho dela e eu chego lá e como eu entrego isso para ela? Não tinha. Né? Não tinha. Ela, inclusive, assim, eu liguei para um monte de gente, porque assim, eu sempre tive pessoas de confiança que eu pudesse fazer contato, só que foi numa época da Covid. Então, eu precisava de pessoas que eu pudesse, que tivessem com o exame. E aí teve uma pessoa que você até me ajudou, que é uma amiga em comum nossa, que eu paguei para ela fazer o exame, paguei o deslocamento, paguei tudo. Isso tudo, eu recebi a notícia, na hora que eu recebi a notícia, meia hora depois eu falei, peraí, eu preciso resolver o parto dela. Ela não tem culpa. Ela não tem culpa. Resolver tudo. E aí eu resolvi e tudo mais. Depois que eu estava com tudo alinhado, que ela conseguiu fazer o exame, ela conseguiu pegar o teste de negativo e tudo mais. Gabi, fica tranquila, eu tô indo. Ali, depois que deu tudo certo, aí eu fiz contato com a minha cliente. Nesse caso, não tinha o que fazer. Eu precisava explicar para ela o que estava acontecendo. E falei para ela, mas você fica tranquila que todos os próximos eventos, você já me conhece. Ela, Gabi, pelo amor de Deus, você já tá na minha vida há anos, eu sei como você é. Foi o único evento da minha vida que eu não fui, até hoje. E aí eu coloquei uma pessoa de extrema confiança, que inclusive fotografou o casamento dela.
E a gente passa por essas situações e ninguém E aí imagina. eu preciso E só fazer... 2 dias depois fiz esse chá. 4 dias depois eu fotografei a circuncisão e ninguém ficou. Soube de Não, as pessoas começaram a perceber porque eu fiz uma postagem, mas assim, quem não olhou não sabia. E eu tava ali de forma Você não inteira. levou isso pro Não, evento, de né? forma nenhuma, não tinha como você levar. Na verdade, nesse do chá de bebê, a metade das pessoas me conheciam. Eu cheguei no chá e falei, olha só, não me abraça, porque todo mundo sabia, né? Aí eu falei, olha só, não vem, não me abraça. Não pergunta como eu tô. Quando eu já chegava e fazia assim, eu falei, não, eu preciso trabalhar. Quando eu for embora, eu choro. Agora não é o momento, deixa eu trabalhar. E eu trabalhei, entreguei um trabalho E aí eu só maravilhoso. preciso fazer uma ressalva aqui nessa história da Gabi, porque, assim, eu não tinha como não me envolver, que a Gabi é minha irmã. Era como se fosse minha irmã. A mãe dela me ligou 4 horas da manhã, eu nunca deixo meu celular no silencioso, naquela noite estava. Quando eu acordei de manhã, sei lá, 7, tinha um monte de mensagem da mãe dela, e eu não entendendo nada do que estava acontecendo, até minha ficha cair, foi muito difícil. E aí, a mãe dela já preocupada com a questão de que ela tinha um parto para... Eu falei, não, a gente vai conseguir. Gabi, depois, fiquei sabendo que já tinha tentado e teve gente que, né, amiga, que chegou a cobrar olha o dobro isso daí, isso foi para poder fazer. Isso foi bem difícil. E a Dani, aí eu vou falar, a Dani Medeiros, que socorreu ela, falou assim, não quero ela agora saber nem tá mais quanto aqui, ela não tá nem mais aqui no Rio, ela tá em Portugal. Ela falou assim, depois a gente acerta. Depois a gente acerta. Então, mas vamos fazer, isso daí é você ser profissional e ser humano. Isso. Porque eu tinha contato de pessoas que poderiam me substituir de forma ilustre para entregar um trabalho incrível para minha cliente. Então, eu fui direto nessas pessoas. E aí, 2 pessoas que estavam disponíveis, inclusive com o teste de Covid em dia, porque tinham fotografado um parto naquela semana, falaram para mim, me passaram um valor, assim, surreal. Assim, surreal. Mais caro do que seria se contratasse ela, porque eu já tinha pego o orçamento com essa pessoa quando eu tive a minha filha, mas acabou que eu ganhei de presente. E ela me passou um valor, assim... Eu falei, gente, que isso? Não. Eu jamais faria, eu faria de graça. Contanto que fosse para socorrer eu faria de graça. Um colega. Tanto que uma amiga falou assim, amiga, olha só, você fica tranquila que se você não se essa pessoa que você tem confiança, que é a Dani Medeiros, não puder, por conta do teste, fica tranquila que eu vou. Eu não preciso me pagar. Só que assim... O mercado não é desse jeito. Tanto que as pessoas tentaram ganhar em cima de um momento tão difícil para mim e falaram assim, Gabi, eu preciso pelo menos que você pague a metade agora. Cara, eu tava tentando entender o que estava acontecendo, sabe? Tem profissional que surfa nessa onda do sonho da Disney que você falou e não entende que, na verdade, o lugar dele é na areia, na praia. Não é o lugar dele não é surfando a onda. Quem tem que surfar a onda é o cliente. É o cliente. Ele tem que ficar ali na areia, fazendo com que tudo aconteça, fotografando, organizando, celebrando, fornecendo. Então, assim, o nosso lugar é ali na areia. A gente tá ali para fazer o evento acontecer, não para fazer parte dele, não para achar que aquilo é a nossa vida. Eu acho que parte do ticket, né, um dos motivos do ticket do mercado de casamentos ser alto é as pessoas, que eu digo, clientes não enxergam muito, mas é muito importante isso que vocês fazem, dar voz ao mercado para todo mundo realmente entenda que parte do valor ser alto dentro do mercado de casamentos especificamente é porque a gente deixa de viver muita coisa da nossa vida para estar ali entregando aquele evento. Então, você não pôde viver um luto, você não pode viver um luto. Quantas vezes a gente não pode viver aniversários, casamentos, viagens, momentos em família, festinha de escola, creche, que sempre vão marcar no sábado que você tem o casamento. Assim, é bingo, é loteria, pá, esse ano eu não ganha. pude estar no Dia das Mães, sendo que eu troquei a minha filha de escola, porque teria Dia das Mães nessa escola. Claro que não foi só por isso, mas foi uma das coisas que me convenceu bastante. E eu reservei, um ano antes, eu reservei o final de semana do Dia das Mães para não trabalhar, para estar com ela na festinha do Dia das Mães na escola.
E a escola, por motivos logísticos, marcou pro fim de semana seguinte. E no fim E de semana você seguinte, não eu tava em tava em Foz do Iguaçu. Não era nem um casamento aqui no Rio que eu poderia Dava pra celebrar e correr. depois ir pra festa, ou o contrário. Eu tinha que viajar no dia anterior. Era no sul. Sim. A gente abre mão de muita coisa. Muita Eu chorei. coisa. Mas não é Muito. só isso, né? Porque as pessoas podem. Tem gente que pode até falar assim: você tá abrindo mão porque você quer. Você pode trabalhar com outra coisa. Mas assim. Se a gente E aí trabalhasse a com gente outra coisa, quem é que ia fazer a celebração do casamento Não, dele? e os nossos sonhos também. Também faz parte do nosso sonho. Com certeza. Então, assim, as pessoas precisam E é aquilo, né? entender esse outro lado, Você né? vai fazer lá uma celebração de 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, 1 hora, não importa. Uhum. Você tem toda uma preparação. Você tem todas as reuniões até o cliente fechar com você. Montagem de orçamento. Administração de rede social. É o eu keep, né? É um eu keep é. infinito. Administração de rede social, responder todo mundo, porque assim, você pode até colocar uma outra pessoa para responder uma mensagem automática, mas isso daí não... A essência do nosso trabalho muda completamente. Exato. Você não é uma empresa que está vendendo, sei lá, taça que você vai lá e bota a quantidade. Isso. Né? Isso. Não, você está vendendo um sonho, você está vendendo emoção, você está vendendo uma história e tudo mais. E é o que vai ficar para a vida daquela pessoa, né? Ela vai sempre lembrar de tudo que você falou na cerimônia dela. E aí não é só isso. Aí você tem as reuniões, aí depois que fecha, tem mais reuniões. Aí depois você tem que montar tudo isso. Você tem que pensar nos momentos estratégicos em cada casal. Você faz 28 casamentos, você faz 28 roteiros, são 28 histórias diferentes, cara. É muita coisa. E E fora- para cada casal você tem que ter uma dedicação absurda. Isso. E aí tem a filha lá chorando e você, não, peraí, eu preciso terminar isso aqui. Então é muita coisa. A gente dedica a gente não só abre mão da nossa vida pessoal, mas a gente também se dedica de forma muito, muito, muito intensa para cada cliente Sim. que a gente atende. Sim. Né? Mas aí tem os dois lados, né? Tem cliente que só vê o preço, mas tem cliente que vê o valor. Sim. Uhum. Então, Com tem os casais que realmente valorizam o nosso trabalho, entendem o quanto a gente abre mão da nossa vida particular para atender o Com sonho certeza. deles também. Então, isso a gente encontra de tudo nesse É caminho. verdade, E que é bom que verdade. tem muitos que valorizam a gente a ponto de... Gabi, qual é a sua data livre? Porque é na sua data livre que eu vou marcar o meu tão casamento. bom quando acontece isso, Gente, né? quando alguém chega e fala isso, eu falo, Não, cara, eu vou mudar a data do meu casamento. Quando é que você tem? Eu vou Exato. mudar a data do meu casamento. Exato. Como é que a gente não entrega a melhor foto, a melhor cerimônia, o melhor doce possível Com certeza. para esse casal? Não tem como. Mas eu acho que isso também tem muita relação com essa coisa de você ser bem à frente, né? Ela mostra que ela é bem à frente do tempo, você é visionária. E isso também se reflete nessa questão de você ter cerimônias instagramáveis. Como é isso? Ah, então, isso foi um feedback que eu recebi de fotografia de um colega, um amigo, e ele falou, Paula, você precisa tornar isso um marketing, porque você, na sua cerimônia, em todas as nossas cerimônias, eu me preocupo muito com os momentos que são clicáveis, porque eu Sim. sei que, normalmente, aquela caixinha padrão, clássica, é da cerimônia ter a foto da aliança, do beijo e tchau. E depois as fotos são todas da festa. Muito mal o celebrante aparece nessas fotos. E aí eu ficava incomodada com aquilo. Poxa, é um momento... A cerimônia que determina que aquela festa é de casamento. Se não tivesse cerimônia, poderia ser qualquer outra festa. Sim. Então, assim, se eu torno a história, o texto, a celebração diferente, por que também não trazer alguns momentos diferentes para isso ser registrado? Porque passa tudo tão rápido que depois o que o casal tem são as fotos e os vídeos. É verdade. Sim. Aí ele vai ter uma foto e um vídeo de uma cerimônia que foi assim, que não marcou em nada, não foi diferente em nada. E isso é uma dor da maioria dos celebrantes, né? De não ter foto e vídeo de si, Sim. né? E eu brinco com os casais que, assim, quando eles vão escolher o celebrante, tem que ter uma identificação muito grande. Verdade. Tem que bater o feeling, tem que gostar. Porque, cara, é o único fornecedor que, mesmo que mal, mas aparece nas fotos. Então, se a pessoa tem um ranço de quem tá ali no altar contigo, cara, tu vai levar isso pra vida. A vida toda. Leva esse ranço pra vida. Então, escolhe alguém que você realmente goste. E aí, a gente começou com essa coisa, quando ele falou isso, né? De tornar um marketing para ajudar, claro, na parte da venda, ajudar a fazer com que os casais entendessem que a gente tinha esse diferencial e isso passou a ser uma marca nossa. Então, a gente tem vários momentos durante a cerimônia que são instagramáveis, clicáveis. Não, e até a forma como você se veste, porque a gente Sim. vê que você tem um uniformezinho, tem um, Sim. né, Você tem um padrão, Padrão na verdade, você tem um padrão de cor, né? Porque eu escolhi a vou ser muito, paleta. eu vou ser muito sincera, eu tenho ranço
de celebrante que usa branco, roupa clara. Não, gente. Gente, não. Eu acho que não. tons Deve ser pastéis muito já. Eu acho que tons pastéis eu acho bem ok. Assim, se você coloca um verde mais leve. Não, Sim, mas assim, mas um quando off, quando um coloca. marfinzinho que na foto vai Fica parecer que é branco. branco. Quando Ah, fica não, gente, branco, pra não mim é não dá. bacana. É. Não é bacana. E uma coisa que me incomodava também... A menos que seja uma escolha do casal, porque tem casal que quer todo mundo de branco. Ah, inclusive Sim, claro, o claro. staff, Não, né? mas aí são situações É. atípicas. Vou contar uma situação. Você já tá rindo. Uma cliente minha, Suelen, o nome dela, ela me chamou pra fotografia muitos anos atrás, tipo uns 10 anos atrás. Eu tava ali meio que no início, né? Meus primeiros anos de fotografia. Fotografava muito aniversário. E aí ela fez o aniversário dela, a festa dela de 30 anos. E foi perto do ano novo. Aí, eu antigamente usava preto, assim, pá, toda de preto. Aí ela fez a festa, todo mundo de branco e eu de preto. Eu fiquei durante anos sendo chamada de urubu. Porque eram amigos em comum, né? Aham. Aí eu comecei a ver, a festa vai ser branca, então eu vim de preto. Não, esse detalhe do dress code a gente tem que se preocupar, não tem jeito, porque senão... A sua sorte é que eram amigos, porque imagina se não Sim. fossem, a gafe que não seria. No início, assim... Assim, na verdade, ela não me falou, eu também não perguntei. Sim, ficou... No início, eu vou confessar, bem bastidores aqui, que eu escolhi, adotei um uniforme, que na época era até aquele que apareceu ali no vídeo, era um vestido. Antigamente, todas nós na equipe, a gente usava vestido, nós usávamos vestido. E aí eu adotei um uniforme porque eu não tinha grana para cada casamento comprar um vestido Ficar com uma roupa maravilhoso, diferente. É difícil, né? Comecinho, a gente tá ali, sabe, dando um passinho por vez, mal a gente sabe onde tá pisando, eu vou ter o dinheiro para comprar uma roupa para Mas cada eu vou te falar que o cerimônia. uniforme eu acho que cria uma identidade tão E aí foi bacana. por isso, lógico, a razão por debaixo, né, dos Dos panos. panos. No início foi essa, mas depois se tornou uma marca, Sim. de verdade. Então a coisa foi caminhando, a gente adotou uma paleta que é toda marrom, tudo nosso é marrom. Então tem muita Até o gente, coraçãozinho. tudo. Tem muita gente que isso é muito legal quando acontece. Eu vou em um casamento e aí algum fornecedor fala: eu tava com você semana passada. Eu falo: então, não era eu, era uma menina da minha equipe. Mas é porque a gente faz isso Porque de tem uma identidade propósito, visual. uma identidade visual, uma Aham. paleta de cores, Isso a é mesma muito legal. bolsa, o mesmo uniforme, a mesma pasta que a gente usa, o mesmo padrão de cerimônia, porque são todos os textos que eu escrevo, então... Gente, o esmalte dela é marronzinho. O meu esmalte é marrom, a minha sombra é marrom. Eu tenho toque, mas Então, mas eu acho que isso tudo faz parte de uma identidade visual isso, que você criou para isso. sua empresa. teve uma E você fica bem com essa cor. Sim. Ainda tem isso, né? Porque às vezes a pessoa escolhe uma cor que não fica legal Sim. nela. Eu escolhi de propósito marrom porque era uma cor neutra que harmonizava com muitos tipos de decoração. Uhum. Então, o celebrante, ele tá ali no altar, mas ele não pode estar em destaque. O destaque é sempre Sim. o casal. Então, até na maquiagem tem que ser uma coisa neutra, na roupa tem que ser uma coisa neutra. Eu não vou aparecer celebrando com um vestido azul, roxo, amarelo, se o altar não tá naquela paleta. Eu estaria muito diferente nas Sim. fotos. Então, nada contra quem faz. Isso também pode ser uma outra estratégia. Mas a minha era ficar neutra. Então, eu escolhi o marrom para ficar nesse caminho. E isso tornou-se uma marca. E numa feira que a gente fez, numa feira de noivas, eu tive umas 5 noivas que fecharam com a gente, não porque viram o banner nem nada, porque foi uma confusão lá, a gente não teve. Então, era como se a gente tivesse escondido na feira. Uhum. Só que elas olharam a gente, não reconheceram pelo rosto, mas reconheceram pela Pela roupa. forma de se vestir. Estávamos todas usando o vestido, Então, o deu vestido certo. que elas viam na rede social. Exatamente. Então, A viram a identidade pasta, visual deu certo. Aí lembraram e aí fecharam. Então, assim, a gente vê que isso reflete. Eu queria, assim, mudar rapidamente. Claro. Só para te fazer uma pergunta, que eu acho que é um detalhe, assim, de extrema importância, que é que você faz celebrações bilíngues. Ah, sim. Inglês e espanhol. Então, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu já falava essas línguas antes, Uhum. então quando eu comecei a celebrar foi uma coisa que eu pude ofertar e surgiram essas oportunidades e hoje a gente tem esse abraço, né, em vários tipos e formatos de cerimônia. Então, a gente faz com ou sem efeito civil, a gente faz bilíngue, a gente faz trilíngue. Eu já tive situações de ter que fazer em português, inglês e espanhol, não ou. Caraca. Então, foram Que loucura, né? construções muito atípicas, mas muito legais também. E até recentemente eu tive um casamento que a família toda do noivo, inclusive eles eram irlandeses. E irlandês é conhecido por ser eles têm uma cultura mais fechada,
fechada, não são de se emocionar nem pro choro, nem pro riso. É aquela coisa neutra, eterna. Eles não vão rir na sua frente, não vão chorar na sua frente. É aquilo, padrãozão. Gente, a cerimônia teve altos e baixos, e teve aquela coisa assim, uma hora eu via os irlandeses tudo gargalhando, e outra hora eu via todo mundo chorando. E aí, no Aí final, você pensou, deu certo. isso é muito legal, porque assim, o bilíngue, ele dá essa pressão um pouco maior, porque a cerimônia a gente já tem que ter uma preocupação para não tornar a cerimônia cansativa, então tem que ter toda uma delicadeza na construção para abraçar todo mundo sem deixar chato, né? Não ficar aquela coisa, traduz isso, traduz aquilo. Tem que ter uma fluidez. E no final, além do noivo, que é sempre amo quando os noivos vêm falar comigo, mas a minha honra maior, assim, minha felicidade maior é quando vêm os convidados. E aí, vários convidados irlandeses vieram falar comigo e eles disseram exatamente isso. Olha, já seria difícil a gente vir falar contigo, mas a gente precisou vir falar, porque a gente riu, a gente chorou e a gente não é assim. E isso faz obrigada. com que você continue, né? Isso faz isso com que você é o que dá um gás. Isso é nosso combustível maior. É exatamente isso aí. É isso que faz a gente vir à noite, escrever casamento com a filhinha aqui no colo. Eu já aprendi até a escrever no tablet, porque eu fico com ela aqui, vou escrevendo. É isso que faz a gente abrir mão de tudo. Agora, a gente queria aproveitar esse momento aqui, porque a gente foi atrás de algumas pessoas para saber um pouquinho mais do seu trabalho. Ah, mentira! Coloca aí o seu fone. É sério? É sério. Gabi, meu Deus! Ai, caramba. Tá sem som. Tá sem som. Meu nome é Vanessa, sou uma das celebrantes da Celebre Sua História e tô aqui rapidinho para falar sobre a Paulinha. O que eu posso falar dela assim rápido? É minha cunhada, é a mãe da coisa mais gostosa desse mundo, que é a Dudinha. E é uma pessoa que eu admiro muito, que me inspira muito. É uma mulher dedicada, batalhadora. O que ela quer, ela vai conseguir. Pensa num foco que essa mulher tem. E, além disso, ela é uma pessoa muito compreensiva, sabe como se comunicar como ninguém. Gente, e eu acho que é isso que eu consigo falar em 30 segundos. Um grande beijo, Paula. Você merece tudo isso e muito mais, hein? Muito mais está por vir. Oi, amiga! Ai, meu Deus. Como eu poderia não mandar uma mensagem aqui pra você? Eu acho que eu tenho que ter o dobro do tempo aqui pra falar, né? Uma como noiva e uma como parte da equipe. Como noiva, eu posso dizer que o meu casamento foi incrível. Todos os convidados saíram elogiando, falando que nunca tinham visto uma cerimônia tão incrível, tão divertida e que representasse tanto a minha essência. Cá entre nós, né? Você pegou tão a minha essência, conseguiu entender tão perfeitamente, que hoje em dia a gente costuma dizer que temos um neurônio compartilhado. Eu ganhei no meu casamento não só um marido e uma cerimônia incrível, como uma amiga. E a partir daí, comecei a fazer parte da Celebre Sua História, que é uma honra pra mim poder celebrar inúmeros casamentos com uma mãe, né? Vamos combinar que você é uma mãe da nossa equipe. Agradeço muito pela oportunidade, por estar com você nessa jornada, por fazer a Celebre Sua História crescer cada vez mais. E conta comigo pra tudo. Beijo! Olá, eu sou a Luísa, celebrante oficial da Celebre Sua História e também prima da Paula. Nós temos uma amizade de muitos anos e trabalhar com ela só me fez ter mais certeza da mulher incrível que ela é. Ela se dedica 100% a todos os projetos dela. Ela realizou esse sonho que é a Celebre Sua História, onde ela se encontrou. Toda a materialização de tudo que ela sempre sonhou como profissional. Além disso, ela é uma excelente mãe, ela é super família. A Paula é uma pessoa incrível e trabalhar com ela é ter a certeza de competência, de um trabalho feito com muito amor, com muito carinho. Então, é simplesmente maravilhoso fazer parte desse time e todas nós nos orgulhamos muito do trabalho que ela faz com a Celebre Sua História. Eu sou Nilce Moraes e faço parte dessa equipe, desse time, da Celebre Sua História. Conheço Paula desde quando era bailarina dançando brasileirinho no Anglo-Dance. Eu sou amiga particular da mãe dela. Entre outras realizações, nasceu a Celebre Sua História. Paula, para mim, é excelente empreendedora, excelente amiga, filha, excelente ser humano, excelente mãe. Mãe da Duda e da Celebre Sua História. É uma honra fazer parte desse sonho que se tornou realidade. Obrigada, Paula. Gente, para!
Cara, vocês são impossíveis. Não tenho estrutura pra isso. Não vou chorar, porque eu já estou acostumada a ficar plena. E esse olho vermelho? Não, é meu. Tá aqui já. Sou assim sempre, nasci assim, de olho vermelho. Ai, gente, obrigada. Sério, eu não tenho palavras pra essa experiência que a gente tanto fala disso, né? Tão clichê até no mercado, proporcionar experiências, mas é difícil a gente ver isso na prática e vocês proporcionaram isso. Uma experiência para mim, para Celebre. Muito obrigada mesmo. E obrigada à minha equipe, minhas meninas maravilhosas. A gente que agradece, de verdade, por você ter vindo, por estar aqui com a gente, por ter deixado esse tempo, né, livre para trazer um pouco da sua história, contar um pouco da sua história, tanto como pessoa quanto empresária, empreendedora. Não esperava. E para quem assistiu o episódio até agora, para provar que assistiu até o final, vai escrever nos comentários a palavra irlandês. Só quem assistiu até aqui vai saber. Pronto. Entendedores entenderão. Gabi, a gente está chegando ao final Infelizmente. de mais um episódio. E, Paula, nós queremos saber qual a frase que você gostaria de deixar para a eternidade, que lá na frente alguém vai assistir esse podcast e vai ouvir de você e vai entender que ela é atemporal, assim. Foi a Paula que deixou essa mensagem. Olha, vocês me pegaram. Tem que ser uma frase específica. Pode ser uma palavra, pode ser uma mensagem, pode ser um texto. Eu acho que o mais atemporal é você fazer com o seu coração. Então, seja o casal dentro desse mundo casamento, que eles têm essa imersão, né, na vibe noivos, noivas, e que eles façam tudo com o coração, porque não adianta entrar em modinha, entrar em ondinha, em internet, TikTok, não sei o quê, porque nada disso é atemporal. A única coisa que vai ser atemporal vai ser o que eles escolherem com o coração, com a essência deles para o casamento. E a mesma coisa para os fornecedores, que entreguem de verdade não só serviços, mas que entreguem aquilo que eles se propõem dentro do mercado de casamentos, que é realizar sonhos. É clichê, mas a gente nunca pode esquecer isso. Que a gente realiza sonho, que não é todo final de semana, que é um dia único para o casal. Então, contanto que a gente faça com o coração de verdade, eu acho que isso é o mais atemporal que tem. E claro que eu sou suspeita para falar isso, mas eu acho que celebrar sua história é bem atemporal. A única coisa que não sai de moda em nenhum casamento é você contar como é que foi que você chegou ali no altar com aquela pessoa que você decidiu passar o resto da sua vida. Então, celebra a sua história, que vai ser bem atemporal, e pode me contratar para isso. Muito bom. Adorei. E a gente quer mais uma vez agradecer, não só a você, que você já está agradecendo desde que você chegou aqui, mas a gente quer agradecer novamente aos apoiadores desse episódio, que foi a Beatriz Personalizados e a Vinícola Garibaldi, que está sempre aqui apoiando a gente, né? E vou pegar aqui, porque você também não vai sair daqui. Não vai sair de... Gente, já não vai estar... Ó, eu me contive o episódio inteiro, mas agora, assim que ele falar, parei de gravar, eu vou atacar esses doces. As pessoas ficam com medo de comer, gente. Você sabe quando é que as pessoas comem? Quando vem... Quando acaba. Ai, gente, muito obrigada. Nossa, eu vou... Pra adoçar a sua vida. Você também vai ganhar uma caneca com o seu nome, personalizada, pode festejar. Ela não tá aqui hoje, né? Não chegou mas a tempo. A gente vai mandar fazer chegar até você. Vamos só fazer um combinado? Sim. Vocês cortam essa parte da gravação pra ninguém lá em casa ver que eu ganhei esses doces. Não dá. Porque vai ser só meu. Não tem problema, você consegue comer. Quando eles verem isso, você já comeu, entendeu? Você já comeu tudo. Fala assim, desculpa, gente, não deu pra segurar até em casa. Muito obrigada. Obrigada. Tô longe. Vocês são incríveis, parabéns pelo trabalho e obrigada por darem voz para
para esse lado oculto do mercado de casamentos. Obrigada. Principalmente A gente celebrante, que agradece. ninguém sabe nem o que é. Não somos cerimonialistas, hein? Acho que verdade. uma mensagem... Esqueci da mensagem mais importante de todas. Celebrante não é cerimonialista. Cerimonialista é quem organiza o evento, celebrante é quem faz a cerimônia. Pior é que é, né? Muita gente tem essa questão, essa confusão na cabeça, né? Muita, já tô até acostumada. Mas faz parte, tá tudo bem. E para você, Você- que está assistindo a gente de casa, Lembrando que aqui você pode festejar.